gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got Décima sétima parte da leitura. Refletores sobre a Standard. talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattanooga. A Standard, como nenhuma outra empresa, atraía avaliação e um enxame antitrust minuciosos, intensos e indignados, principalmente depois que a história da Standard Oil, escrita por Ida Tarbell e lançada em capítulos na McClure's Magazine, chegou a quase 2 anos de publicação em 1903. Entre 1904 e 1906, pelo menos 20 processos antitrust importantes foram abertos contra a Standard por vários promotores públicos estaduais. E no fim de 1906, o Bureau de Corporações dos Estados Unidos abriu seu próprio processo, dando início ao caso que acabou por levar à liquidação forçada da Standard 5 anos mais tarde. Na época em que chegou à Suprema Corte em 1910, o processo, nas palavras da corte, era, abre aspas, excessivamente volumoso, reunindo cerca de 12.000 páginas, contendo vasta quantidade de testemunhos confusos e conflitantes, em relação a inumeráveis transações comerciais complexas e variadas, se estendendo por um período de quase 40 anos. Tanto em relação à lei quanto aos fatos, as questões controversas na discussão são numerosas e inconciliáveis em todos os aspectos. Por um lado, com uma pertinência implacável e análise minuciosa, insiste-se que os fatos determinem que a combinação em questão nasceu com o objetivo de obter riqueza, contrariando a lei, oprimindo o público e destruindo os direitos justos dos outros. Como resultado, a Standard é uma ameaça aberta e permanente a toda a liberdade de comércio e em exemplo vergonhoso para os métodos econômicos modernos. Por outro lado, em análise ponderada dos fatos, insiste-se que a Standard é o resultado de métodos competitivos legais, guiados por gênios econômicos da mais alta ordem, sustentados por coragem, por uma percepção arguta das situações comerciais, resultando na obtenção de grande riqueza, mas ao mesmo tempo servindo para ampliar muito a distribuição de derivados de petróleo a um custo muito mais baixo do que, de outra forma, seria vigente. Fecha aspas. A corte conseguiu evitar ter de decidir entre essas posições polarizadas e baseou sua decisão de liquidação forçada apenas no fato de a Standard, na prática, ter adquirido um monopólio. Ao contrário da corte, muitos historiadores parecem considerar o caso do governo contra a Standard como provado, apesar de o registro verdadeiro não ser tão claro assim. Um dos maiores argumentos do governo, por exemplo, era a acusação de precificação predatória, ou da prática de preços baixos abaixo do custo, para tirar algumas empresas independentes específicas do negócio. Entretanto, quando o historiador John McKee examinou todos os casos de suposta precificação predatória, ele não conseguiu encontrar uma única ocasião em que a Standard tenha usado reduções de preço predatórias. Enquanto havia alguns casos que permaneceram ambíguos, a maioria parecia resultado apenas de diferenças de preços regionais, que McGee considerou quase sempre justificadas por questões econômicas locais. Em vários casos em que houve guerras de preços, elas foram iniciadas pelos independentes queixosos.
Outra linha importante das acusações sobre a fixação de preços envolvia um experimento da Standard, com centros de distribuição self-service no atacado para varejistas, o que os intermediários locais acusaram de ataque predatório sobre os seus negócios. Mas a Standard não mudou seus preços. Na verdade, abriu postos nos quais os varejistas podiam encher seus latões de querosene ao mesmo preço vendido para os atravessadores. Possivelmente quando a Standard começou a aprender truques de distribuição com frigoríficos. Além disso, os queixosos costumavam ser petroleiros bastante bem-sucedidos. Lewis Emery, por exemplo, que mais tarde tornou-se um legislador da Pensilvânia, radicalmente contrário à Standard, fez sua carreira abrindo empresas petrolíferas e depois vendendo para Standard. A Standard chegou a financiar a alavancagem de uma de suas empresas. Nota de rodapé. Alguns desses juízos são, obviamente, estabelecidos pelos olhos de quem vê. Outra análise, com base nos mesmos dados, sugere que Emery pode ter sido um especulador serial, mais que um desejoso vendedor em série, apesar de não levar em conta o fato de que a Standard também era uma investidora de Emery. Fim da nota de rodapé. But there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a boat to go riding next Sunday. Na época de sua ação, Emery era um dos principais investidores na Pure Oil Corporation, uma das independentes mais bem-sucedidas. Jeremiah Jenks, o diretor incumbido das audiências de 1899 na Comissão Industrial, examinou as práticas de precificação da Standard e concluiu que muitos casos de mudança arbitrárias de preços para prejudicar a concorrência podem ser consideradas válidas e razoáveis, apesar de, em um caso que ele examinou detalhadamente, ter descoberto que os casos não sustentavam a acusação. Também havia muitas queixas de uso discriminatório da posição poderosa da Standard com oleodutos. Mas, até a lei ser emendada em 1906, os oleodutos sem dúvidas não eram uma transportadora comum sob o Interstate Commerce Act, que cobria apenas o transporte de passageiros ou propriedade inteiramente por ferrovia, ou parcialmente por ferrovia e parcialmente por água. E a suspeita de conluio com as ferrovias e o pagamento de abatimentos posteriores ilegais nunca morreu. Archbold, nas audiências da Comissão Industrial, admitiu abertamente que a Standard tinha negociado uma grande variedade de abatimentos posteriores e reembolsos antes que estes fossem proibidos pelo Interstate Commerce Act. Mas depois disso não o fizeram mais e apresentou cartas de todos os principais presidentes de ferrovias, atestando a veracidade de sua informação. Mas as acusações persistiram. A mais espetacular foi um caso aberto pelo governo em 1906 e que resultou na imposição à Standard, nas palavras de Ron Chernow, abre aspas, "É maior multa da história corporativa por uma prática que supostamente havia abandonado muito tempo atrás." Fecha aspas. O caso merece ser examinado em mais detalhes. Em seu processo, o governo alegou que a Standard Oil de Indiana tinha recebido uma taxa com desconto de 6 centavos por 100 libras,
quando a tarifa vigente era 18 centavos sobre o petróleo transportado de sua refinaria em Whiting, Indiana, pela ferrovia Chicago and Alton. Depois que o júri decidiu pelo governo, o juiz da corte distrital, Kennesaw Mountain Lands, mais tarde um famoso e inovador dirigente de beisebol, determinou que 1.462 vagões de petróleo tinha sido transportado durante o período de 3 anos mencionados pela acusação, 1903 a 1905, e impôs uma multa de $20.000 por vagão, ou 29,24 milhões de dólares, que calculou ser cerca de 1/3 do valor líquido da empresa matriz, a Standard Oil Corporation de New Jersey. Segundo os registros deste caso, a Alton tinha determinado uma tarifa de transporte de commodities de 18 centavos por 100 libras. A tarifa incluía uma longa lista de produtos, mas não mencionava petróleo. Uma decisão subsequente de uma comissão de Illinois, entretanto, determinou que o petróleo estava dentro de uma das classificações tarifárias de 1895. Em um depoimento excluído por Landis, o gerente de frete da Standard disse que, quando perguntou sobre as tarifas de frete de petróleo na Alton, ele recebeu uma tabela de preços na matriz, que mostrava o preço de 6 centavos e uma cópia do pedido de requerimento da tarifa para o ICC. O agente de tráfego ferroviário, em outro depoimento excluído, confirmou o relato do gerente da Standard e disse que nunca tinha ouvido falar de outra tarifa. Entretanto, aparentemente em consequência de um erro de registro, a tarifa de 6 centavos para o petróleo, na verdade, não foi praticada até depois do período em questão. Strawberry wine. Let's hear it for Sean Jones on the guitar right here. And Angelo Calor on the drums. We got Carrie Bear on the bass. A principal defesa da Standard é que ela tinha confiado na representação da ferrovia e também destacou que a única ferrovia que atendia aquela rota, a Eastern Illinois, também cobrava tarifas de 6 centavos. Mas Landis também considerou inapropriada a tarifa da Eastern Illinois. A Eastern Illinois, um mês depois de se unir a Alton, no acordo tarifário sobre frete de commodities em 1895, estabeleceu uma tarifa de 6 centavos para petróleo. Entretanto, em 1903, confirmou a tarifa de 18 centavos determinada em 1895. Ao que parece, a ferrovia percebeu que o novo preço possivelmente entrava em conflito com a tarifa separada para petróleo de 1895. Então, no dia seguinte, anunciou uma correção e voltou à tarifa de 6 centavos para petróleo. Mas a Eastern Illinois não terminou de registrar e praticar de maneira apropriada essa correção, até depois de 1905. Landis decidiu que era de responsabilidade da Standard determinar se as tarifas das ferrovias estavam sendo praticadas e registradas de maneira apropriada. E como não havia fatores atenuantes, ele impôs a maior multa permitida pela lei. A posição da Standard em Indiana é relevante para compreender o caso. A refinaria Whiting era maior em seu sistema e, quando foi inaugurada em 1890, era a maior do mundo. Ela era, em grande parte, um projeto pessoal de Rockefeller
E a posição dominante da Standard na região de Indiana, Illinois, podia ser considerada sua última grande contribuição à empresa. Os petroleiros sabiam há muito tempo da existência de grandes reservas de óleo cru no meio oeste, mas o solo produzia óleo azedo, rico em enxofre sem qualquer utilidade comercial. Rockefeller sempre se preocupou com a queda de produção nos poços da Pensilvânia e pressionou por aquisições importantes no meio oeste para assegurar o fornecimento contínuo de óleo cru. Em certo momento, depois que seus sócios voltaram contra as aquisições, ele anunciou que iria seguir em frente com o próprio dinheiro. Mais tarde, eles mudaram de ideia. Depois de assegurar sua base de óleo cru no meio oeste, Rockefeller impulsionou a criação do laboratório de pesquisa em petróleo da Standard e recrutou Hermann Frasch, um químico alemão que mais tarde foi um dos pioneiros da indústria química e de mineração de enxofre americanas, e que em meados dos anos 1880 inventou um processo prático e barato de dessulfurização. Durante o período coberto pelo processo, a Standard controlava cerca de 70% da produção de petróleo cru da região. E, na verdade, não havia qualquer competição local no refino. Como suas patentes de dessulfurização ainda tinham alguns anos de validade, os poucos independentes foram forçados a se concentrar em produtos de custo mais alto para nichos específicos. A cidade de Whiting, como as cidades petroleiras da Pensilvânia, tinha crescido em torno da refinaria de seus empregados. A produção da refinaria era transportada por uma malha complexa de conexões ferroviárias, oleodutos de Rockefeller e linhas de barcos a vapor, que, em sua maioria, eram propriedade de Rockefeller. Nenhuma outra refinaria ou transportadora de petróleo era servida pelas duas ferrovias em questão. Nota de rodapé. A ausência de refinarias concorrentes na região pode explicar a confusão nos procedimentos burocráticos das ferrovias. Os registros mostram que a Alton registrava e praticava 386 tarifas de commodities. Cada um dos registros, um longo documento jurídico. Testemunhos mostram que a tarifa de 6 centavos para petróleo tinha sido praticada por vários anos, enquanto uma audiência posterior, diante de um examinador federal, também mostrou que o valor de 6 centavos para commodities era comum na região. Sem a necessidade de manter uma comunidade de clientes atualizada com regularidade sobre tarifas, seus registros podem ter sido deixados de lado. Fim da nota de rodapé. And share all the love and laughter. Will of life. I cross my heart and promise to give all I've got to give to make all your dreams true. In all the world, you'll never find love as true. Uma questão óbvia é por que o governo dedicou atenção a este caso e como ele surgiu em primeiro lugar. A suposta violação era extremamente sutil. A tarifa crucial da Alton tinha de ser decifrada, nas palavras da Corte de Apelações, já que ela tinha de ser comparada com o material do estado de Illinois para determinar até se ela se aplicava ao petróleo, e havia provas substanciais de que a violação, se houve uma, não fora intencional. Não havia outra transportadora para reclamar de discriminação e o dinheiro envolvido era pouco. O suposto desconto de 12 centavos ao longo dos 3 anos
seria equivalente a cerca de 91 mil dólares, ou 0,03 da multa de Landis, durante um período em que a Standard ganhou mais de 200 milhões de dólares. A impressão clara é que os procuradores tinham pesquisado em muitos anos de registros de tarifa em busca de possíveis violações da Standard, mesmo que fossem técnicas. Em suma, isso parece perseguição? Uma impressão reforçada pelo pedido do governo no momento de um novo julgamento, depois que uma apelação tinha sido rejeitada, para que a defesa apresentasse uma lista de provas para cada um dos 1.462 vagões. Os historiadores frequentemente comentaram sobre o desprezo mal disfarçado que Archibald e Rogers às vezes exibiam em tribunais do governo. Sua falta de diplomacia era uma forma cara da autoindulgência, indigna de executivos tão importantes e prejudicial à imagem pública da empresa. Entretanto, o caso de Indiana sugere que eles podem ter sido submetidos a muita provocação. Nota de rodapé. A decisão de Landis foi mudada na apelação. Após a apresentação de provas no novo julgamento, o juiz deu um veredicto favorável à Standard, na verdade, determinando que o governo não conseguira montar um caso sustentável. Fim da nota de rodapé. Hey, man! O caráter aparentemente falso das acusações de Indiana, é claro, não demonstra a inocência da companhia. Archibald, por exemplo, foi vergonhosamente exposto por pagar comissões, isto é, suborno para, entre outros, um senador dos Estados Unidos, um deputado e um legislador da Pensilvânia. Ainda é necessário mencionar que, mesmo tão tarde quanto nas audiências da Comissão Stanley de 1910, centenas e centenas de páginas de depoimento remexiam material de décadas de idade, como sobre Salt Improvement Company e as guerras dos oleodutos dos anos 1880. Os recursos muito substanciais do governo dedicado ao caso de Indiana também tornam plausíveis as conclusões de McGee sobre a fragilidade das acusações de precificação predatória. Na verdade, a Standard tinha todo o incentivo para se comportar como uma corporação cidadã respeitadora da lei, pelo menos depois dos últimos anos do século XIX. Em uma época em que não tinha qualquer interesse em aumentar sua fatia de mercado, táticas predatórias contra independentes como Tidewater e a Puri Oil não teriam feito sentido. E a empresa estava longe de não ter concorrência. Como um dos primeiros negócios globais integrados, 70% de suas vendas vinham do exterior. Seu período de monopólio mundial terminou quando os formidáveis irmãos Nobel abriram os campos russos de Baku, no início dos anos 1880, e patentearam tecnologia de refino, possivelmente superior à da Standard. Mais ou menos na mesma época, a Royal Dutch Shell fez novas descobertas importantes nas Índias Orientais e investiu pesado na tecnologia de navios petroleiros oceânicos.
Todos os críticos admitiam que os preços da Standard caíram consistentemente depois que Rockefeller conquistou a posição dominante na indústria. E mesmo o muito hostil Bureau de Corporações reconhecia que ela era o mais eficiente dos produtores americanos. Ao mesmo tempo, em especial sob o comando de Archibald, há sinais claros de que a companhia estava começando a se estabelecer e se adaptar confortavelmente para aproveitar sua posição de quase monopólio enquanto ela durasse, pelo menos no mercado interno, pois a Standard sempre cobrou preços mais baixos em arenas estrangeiras muito disputadas do que em casa. Os lucros e dividendos também aumentaram muito. De 1883 a 1896, sob o comando de Rockefeller, os ganhos médios sobre o valor nominal eram saudáveis, mas não desproporcionais. 14,9% de 1900 a 1906 saltaram para 24,5%. Os dividendos nos mesmos períodos foram de uma média de 10,1% para 16,4%. O grande salto nos ganhos é perfeitamente consistente com as provas de que a Standard, no início dos anos 1900, estava perdendo rapidamente sua vantagem competitiva. O analista político Charles Ferguson observou que não é um monopólio agressivo e eficiente o que mais deve ser temido. Custos econômicos muito maiores são infligidos por beneficiários complacentes e sem importância de monopólios. Para citar um exemplo moderno, considere a explosão de comunicação que se seguiu à liquidação da AT&T em 1984. E mesmo hoje, uma empresa como a Verizon é muito mais adaptável e tecnicamente avançada em seu negócio competitivo como a comunicação wireless do que no tradicional. Sinais de complacência com o monopólio surgiram na Standard já nos anos 1880, quando ela tentou impor um óleo de lampião, grosso e de combustão lenta no mercado europeu. A montanha de reclamações foi rebatida com a resposta condescendente de que os clientes estavam usando as camisinhas de lampião erradas. A empresa relutou a encarar o problema, o que só fez após uma longa reunião e desagradável com todos os seus representantes no mercado europeu. Apesar de o término da rodovia transcaucasiana Baku dos Nobles, sem dúvida ter ajudado a se chegar a uma decisão. A fadiga administrativa, como definiu um historiador, parece ter começado a se instalar, em particular após a saída de Rockefeller. Na época da liquidação, apesar de sua lucratividade, a vantagem competitiva da Standard estava claramente ameaçada. O centro da produção de óleo cru tinha mudado de sua base na Pensilvânia e no meio oeste para o Texas, onde ela não tinha qualquer presença, e para a parte central do continente, do Kansas ao Colorado, e os campos da Califórnia, onde sua posição era fraca. A Gulf Oil, a Texaco, a Sun Oil, a Union Oil da Califórnia surgiram como independentes muito mais formidáveis do que a Tidewater e a Pure Oil jamais tinha sido. Apesar de a Standard demonstrar muita criatividade para obter mais produção de campos em decadência, o grande investimento na extração e em instalações de distribuição no leste e no meio oeste se transformou em uma espécie de elefante branco. Como os britânicos, para seu pesar, haviam descoberto em relação ao aço, é quase impossível manter uma vantagem tecnológica em meio a um declínio na produção. E os enormes oleodutos e refinarias novos no Texas e na Califórnia estavam inevitavelmente uma geração à frente dos da Standard. Na época em que a decisão pela liquidação foi tomada,
A suposta fatia de 90% do mercado doméstico de refino da Standard estava próxima dos 65% e em queda, enquanto sua posição em outros setores da indústria era muito menor que isso. Pior de tudo, sua principal premissa de negócio estava desmoronando com velocidade assustadora. A difusão e a popularização acelerada da eletricidade iam claramente acabar com o mercado de querosene, e a empresa demorou para perceber a oportunidade com os automóveis. Caçadores de trusts achavam que estavam matando um monstro perigoso com a liquidação da Standard em 1911. Na verdade, estavam fazendo um grande favor aos acionistas, em especial a John Rockefeller. Quando as ações das empresas individuais foram listadas sob os seus próprios nomes e elas puderam concorrer livremente, seus valores de mercado se multiplicaram muitas vezes e a riqueza de Rockefeller elevou-se a níveis com os quais nem mesmo Andrew Carnegie sonhara. I'm gonna live, laugh, love just for today. Take all the trouble that tomorrow might bring and put it away. Drink every drop of happiness till they cover me up. I'm gonna live, gonna laugh, gonna love. I'm gonna live, gonna laugh, gonna love. O bom magnata! Ironicamente, sempre que um órgão oficial queria apontar um industrial honesto e competitivo em contraste com barões ladrões como Rockefeller, citavam o exemplo de Andrew Carnegie. Entretanto, por qualquer padrão de avaliação, a ficha de todas as empresas siderúrgicas, entre elas as de Carnegie, no início da vigência do Interstate Commerce Act e do Sherman Antitrust Act, era uma violação flagrante e persistente da lei. Por anos, Carnegie tinha atacado a prática da Pensilvânia de cobrar tarifas mais altas das usinas siderúrgicas de Pittsburgh do que de seus concorrentes na área de Chicago e dos Grandes Lagos. Ele acabou por chamar sua atenção quando abriu sua própria ferrovia, partindo de Pittsburgh em 1896. E obteve grandes abatimentos posteriores. Logo, uma das poucas táticas claramente proibidas pelo ICA. O arranjo foi desfeito quando A.J. Cassatt assumiu a presidência da Pensilvânia em 1899 e acabou com todos os reembolsos e abatimentos. Nota de rodapé. O coque de Frick também foi grande fonte de reembolsos e abatimento posteriores, e a ação de Cassatt reduziu muito seus ganhos. A tentativa de Frick de elevar os preços do coque em 1899, que precipitou o rompimento com Carnegie, provavelmente foi motivada pela perda dos abatimentos. Carnegie até então não sabia da extensão dos abatimentos da empresa, e ficou furioso quando soube deles. Não porque eram ilegais, mas porque não tinham sido pagos à siderúrgica. Fim da nota de rodapé. Olha, Carnegie ficou revoltado, ameaçou com uma barreira de represálias e não foi detido por uma mensagem um tanto chocanda do intermediário de Cassatt, que dizia que a empresa não tinha permissão de fornecer reembolsos e abatimentos. Carnegie, sem dúvida, compreendeu que os abatimentos que você estava recebendo não apenas eram ilegais, mas se Cassatt tivesse insistido com eles após saber de sua existência, estaria cometendo um crime. É claro que Carnegie compreendeu, mas nada disso importava quando lucros estavam em jogo.
Atas de reuniões do Conselho de junho de 1900 incluem um caso de tentativa de ocultar a prática de abatimentos. A Carnegie Steel tinha um contrato de transporte de minérios que assegurava um abatimento de 40% nas tarifas afixadas. Mas a ferrovia estava preocupada em pagar isso em violação à lei. Como a ferrovia tinha sido adquirida recentemente pela Federal Steel, a Carnegie Steel, trabalhando diretamente com Albert Gary, desenvolveu um contrato de transporte de longo prazo de fachada, que assegurava pagamentos à Federal Steel por frete na linha usada para minério, equivalentes aos abatimentos, para, como as atas aplicam com clareza, evitar a aparência de abatimentos nos fretes. De maneira parecida, entre poucas práticas claramente proibidas pelos Sherman, estavam os pools de determinação de preços entre a concorrência. Mas Carnegie e seus colegas executivos da siderúrgica com frequência criaram pools assim durante os anos 1890. Havia precificação contratual e acordos de divisão de mercado cobrindo trilhos, folhas de Flandres, argolas e arame, assim como várias outras associações para ferro-gusa, produtores de lingotes, entre outros. Todos eles tinham algum elemento de fixação de preço. Carnegie, apesar de suas constantes declarações públicas contra os pools, unia-se a eles com a mesma facilidade que os outros executivos, obtendo lucros altos quando os tempos eram bons. Sua maior diferença era a disposição de romper os acordos dos pools. Sempre disposto a operar a toda velocidade, ele rapidamente abandonava os pools quando os mercados se estagnavam. Os pools funcionavam abertamente na Era do Ferro, mas uma comissão do Congresso se declarou chocada quando eles foram revelados uma década mais tarde. Ainda mais infame foi o conluio com a Bethlehem Steel, em torno de contratos de chapas de blindagem. A Bethlehem chegou a deter todo o negócio de blindagem, mas a Carnegie Company conseguiu penetrar em 1890, em parte porque obteve cópias antecipadas dos documentos oficiais de propostas da concorrência. Depois de alguma disputa, as duas empresas chegaram a um acordo sobre a divisão do mercado em 1893, que foi seguido com precisão aritmética por toda a década seguinte. Em 1895, quando as empresas estavam cobrando $600 por tonelada do governo, a Bethlehem foi pega vendendo o mesmo produto para a Rússia por $250. O descaramento daquela barganha é captado em uma proposta de uma terceira empresa, a Mid Valley Steel, que esperava entrar no negócio em 1900. Como resumiu Schwab para o conselho da Carnegie Steel, abre aspas. A proposta era que elas ficassem com 3/4 das forjaduras feitas neste país, fosse para armas ou outra coisa, e além disso, $2 milhões em dinheiro. Se sua proposta fosse aceita, eles não fariam qualquer investida sobre chapas. Fecha aspas. Em vez disso, anos mais tarde, as três empresas concordaram em alocar uma quantidade fixa dos negócios para Mid Valley. Como dizia um memorando da Bethlehem, abre aspas, Provavelmente o procedimento menos suspeito seria se a Carnegie Bethlehem seguisse a prática geral de fazer cada uma a mesma oferta de preço por tonelada e deixar a Mid Valley baixá-la em alguns poucos dólares por tonelada para garantir os 2.060 mencionados. fecha aspas.
A combinação irregular de propostas gerava margens extraordinárias. No fim dos anos 1890, as empresas receberam entre 345 e 420 dólares por tonelada de chapa de blindagem. Um compromisso após o constrangimento do negócio da Bethlehem com a Rússia, contra custos de produção de talvez uns 150 dólares. Com essa atitude, com essa quantidade de dinheiro em jogo, que patriota deixaria passar a oportunidade de fraudar seus concidadãos? Talking sexy, walking, honky, talking, baby. The men are gonna love you, the men are gonna hit you. Reminding them of everything. Fim da leitura de hoje. Obrigado por ouvir, meus jovens magnatas! I say, hey, everybody lift your hands up when I do. Come on. Say,